lado, Tita na ponta, canhota para Júnior. Calibra o centro, executa, Leão deixa sair, afobou-se. Marco Antônio pôs pela linha de fundo a corda. Já que vinha fechando pela direita, Zico vai bater o próprio Zico na ponta direita. O escanteio pelo Flamengo. Edson, rapidinho. É isso, e o Zico já ajeita e lá vem ela, Valdir. Prepara-se Zico, bateu pingado na pequena área. Gol do Flamengo, me parece. Rondinelli, terminando de cabeça. Estão desfraldadas as bandeiras do Mengão. 41 minutos em cima da pinta. É uma loucura. Ganhamos um 78, ganhamos campeão carioca, 79, fizeram 2 cariocas, vencemos 2, mas até então era títulos que não tinha tanta expressão, né? Faltava um tipo de expressão para aquele time, para aquele grupo. E em 80 nós conseguimos essa façanha de vencer o primeiro brasileiro do Flamengo e o nosso também. Eu acho que eu sou hoje um representante daquela geração diferente, não protagonista dessa história, porque eu acho que quem fez essa história construir são os jogadores, né? E eu fiz apenas parte dessa história, mas eu me considero um representante daquela geração vitoriosa, da geração de conquistas dos anos 80. Volta a pelota ao meio de campo, desce Osmar, ninguém o acossa, adiantou, entra agora Andrade, rouba-lhe o couro, entrega Zico, dá-lhe garoto, bolão para Nunes, caminhou, atirou, vai entrando, é gol! Se alguém dissesse assim para mim, você tem a oportunidade de voltar um dia no passado, você vai e volta no mesmo dia, que dia que você quer voltar? É esse. O dia que o Flamengo venceu o Atlético do Maracanã por 3-2. Vai atacando agora, Reinaldo entrou na área, atirou, é gol! Gol! O Atlético é um grande time, né? Um grande time. E sabia que o Flamengo também era um excelente time. Até porque as duas equipes, né, tinha bastante jogadores da seleção brasileira, né? Se contasse ali, formatou uma seleção ali e tudo, né? Defendeu o João Leite, soltou, atira para fora da área, Orlando recebeu Júnior, atirou, bateu outra vez no zagueiro, bateu em Osmar, voltou, entra Zico, atira, é gol! Gol! É um time que todo mundo gostava de ver, né? Até o time adversário, quando perdeu, não, eu perdi, foi com o Flamengo. O Atlético por palhinha pela meia canhota, o Flamengo é mais talentoso, mais de toque de bola, né? O Atlético é mais agressivo, né? E o seu comprimento maior é do Reinaldo. O centro executa, Reinaldo tocou, passou por Raul, vai entrando, é gol! Gol do Atlético! O Nunes se transformou num personagem da história do Flamengo por causa desse jogo, né? Por causa de outros, mas mais por causa desse. Por ter feito o gol da vitória nesse jogo, né? Tenta ao centro, bateu em Silvestre, voltou para Nunes, fecha o furacão do Mengão, tricampeão, bateu a Silvestre, a fumaça de gol, apontou, atirou, gol! Flamengo! Gol do Flamengo! Golaço de Nunes, o furacão do Mengão, tricampeão! Aquele come ali dele era fatal. Até hoje ele faz isso, pô, no Master. Até hoje ele faz isso, quer dizer, o Silvestre ele caiu bonito e a adrenalina, né? Porque no momento daquele, né, faltando poucos minutos para terminar o jogo, né, você tem que definir a bola. Quando o Silvestre foi definir, foi quando ele deu o corte. Aí fez o gol, aquele golaço que consagrou ele aí e fez com que nós fôssemos campeão brasileiro. A grande decisão de amanhã, Flamengo e Grêmio. Com um ligeiro pressentimento que vai ser 1-0 gol do Nunes. Vai para a área, deu para Nunes, preparou, atirou e gol! Até porque quando você olhava para o Zico, já sabia o que fazer, entendeu? E a gente trabalhava muito assim, a gente não falava muito dentro do campo, a gente olhava um para o outro e as coisas aconteciam, né?
E que tá aí, a alegria e o caneco, o Flamengo novamente. Saiu do Raul, tocava pro Leandro, aí vinha o Andrade, tocava pra mim, aí vinha o Tita, o Lico vinha também, e aí o time ia tocando e o time adversário daqui a pouquinho acontecia. Porque a gente usava velocidade na hora certa, né? Na hora certa. E isso realmente, pô, o time adversário é muito ruim, né? Porque pega de surpresa, né? Você pensa que o time vai voltar tudo de novo, é o que o time agredia, né? E isso a gente fazia muito bem. Título muito importante porque nós passamos por todos os grandes adversários do Brasil e ganhamos todos eles. Então isso aí valoriza a nossa conquista. Porque o nosso time era muito equilibrado, a gente tinha um equilíbrio dentro do campo. Então ele, sabe, os caras vinham, a gente tocava a bola do lado, tocava pro outro, e isso para um time adversário é ruim. Tu pega a bola, tu tá querendo um jogo, toca daqui, vira o jogo, virava o jogo pro outro lado, toca aqui, recebe aqui, volta. Isso vai irritando. Então na primeira oportunidade a gente vai lá e marca o gol. Foi que aconteceu o gol do Nunes. Aí quando chegamos no túnel já, vimos aquela galera, todo mundo no Maracanã, assim, ih, rapaz, hoje o jogo tem que ser nosso. Helder agora para Júlio César. Lá vem caminhando o Julinho, entregou na direção de Júnior. Passa de passagem pelo Serginho. Abriu na direção de Vitor. Na ponta esquerda o bolão para Júlio César. Lá vem ele caminhando para o gol à direita. Prepara-se agora Júlio César. Entra a linha lateral do canto da área. Perigosa, coçado pelo Toninho. Passou por ele, entrou na área. Atirou para Baltazar. Recebeu, entra Júnior, colocou, defendeu Varane, atirou. Entrou Zico, é gol! Acima de tudo, rubro-negro. Essa música aí, quando a torcida cantava essa música aí mexia. O que tava ruim ficava bacana. E aí a gente corria atrás do prejuízo. E a energia que veio de cima, ela batia embaixo e voltava de novo. E o adversário ficava apavorado. Que isso? Aí já deu um quebra ali no Santos ali já. Aí veio um segundo gol, que foi o gol do Leandro. Vai lá o árbitro Bernardoni, bateu o Zico, levantou a boca na meta, cabeceou Leandro! Aí já ficamos mais à vontade. Aí o Santos não sabia se atacava ou defendia para não levar a tal goleada, né? Bateu muito papo dentro do jogo, né? Já observando que a gente podia até marcar o terceiro gol, mas que viria com tempo, a gente tinha que estar tranquilo. E esse jogo aí eu corri bastante, corri muito, busquei o gol a todo momento. E dei a sorte no final, aquele gol de Peixinho, aquela jogada linda do Robertinho. Salvando no carrinho, tomando pelo Flamengo, Leandro, entregando na ponta direita, vem Robertinho, paradinho, cabeceou, gol! O Flamengo, um golaço, uma cuca legal de Adílio, merecia muito mais palmas. Só de falar eu já fico arrepiado. A realização de um sonho, né? A bênção de Deus que me coroou com aquele gol, que até hoje eu fico arrepiado. Foi um dos gols que eu fico mais arrepiado desse contra o Santos. É muito mais Cruzinho, mas Zico está colocado para a cobrança. São 6 jogadores na barreira, bateu o Zico no ângulo e a estrela maior é o Flamengo, mas dos jogadores, o Zico é o nome, é o ídolo maior. É Zico até morrer!
Era um time mesclado, né? Jogadores experientes, jogadores que estavam mais para o final de carreira, jogadores que estavam já há algum tempo no profissional, né? E aquela base daquele time ali, os jogadores mais experientes, há pouco tempo eram os meus ídolos, né? Eu ia para o Maracanã para assistir eles jogarem, né? Então não estava ainda uma equipe ainda definida, principalmente na parte defensiva. A parte ofensiva, o Bebeto e o Renato estavam indo tranquilamente. O meio de campo, alguns jogos jogava o Zico, às vezes entrava o Flávio, que é uma característica diferente. Então a maior assim, dificuldade nossa foi na defesa. Ele já estava com a bola quicando dentro da área, chutou de qualquer maneira, eu também fui para tentar abafar o lance. Houve uma dividida com o Edinho, a bola sobrou pro Marquinho, na marca penal. Eu saí, naquela época, vamos dizer, hoje eu não tenho essa velocidade. Naquela época eu tive a velocidade e a explosão de chegar e diminuir o espaço. Foi um jogo chave, já que o Atlético Mineiro era a melhor equipe, vamos dizer assim, de melhor campanha no campeonato. Eu tenho que demonstrar mais tranquilidade do que ele, esperar a conclusão, esperar a definição da bola. Eu esperei ele definir e tive a felicidade de pegá-la, né? E o Sérgio Araújo, em velocidade, passou e não estava impedido. Ele entrou em diagonal, mas aí eu tive a felicidade de neutralizar, sair nos pés deles e aquela defesa foi importante para mim e para a equipe porque deu mais confiança, sabendo que ali atrás estava garantido. Devolveu para o Jorginho, é para Bebeto e agora apontou, atirou, entrou. Gol! Cruzamento perfeito de Bebeto, Zico de cabeça, entrou! Gol! Mandou para Bebeto, bate na zaga, Bebeto virou, atirou, bateu na zaga, entrou! Gol! Bola, contra o Ailton, a bola sobrou para o Renato buscou o contra-ataque, disparou, tentou a penetração na grande área, e agora tentou o pontapé, ele driblou o goleiro, atenção, pode marcar, atirou, entrou! Fundo, cruzou pelo alto, passou por todo mundo, cabeçada de Bebeto, entrou! Acho que na final a gente tem que mostrar tudo que a gente tem dentro de campo, raça, disposição, conseguir esse título que vai ser muito importante pra gente. O jogo que a gente tinha uma certa vantagem para jogando em casa, não foi nada disso, né? O Inter veio pro jogo, foi jogo duro, jogo difícil. Toda decisão é diferente, tem um sabor diferente, é outro dia, sabe? O adversário é outro. Então toda vez tem um sabor especial. Eu espero que dessa vez, mais uma vez, saia um vencedor. Cavo Andrade como primeiro homem do meio campo, Ailton pela direita, eu pela esquerda e o Zico mais centralizado, né? Em profundidade para Bebeto, deixou a bola escapando, dividiu, atirou, entrou! Então, por eu já estar no meio naquela jogada, ele tocou para mim, eu já visualizei o Andrade, toquei pro Andrade, o lançamento do Bebeto muito rápido. O Tafarel saiu do gol, mas o Bebeto foi mais rápido. Dividiu, atirou, entrou! Pô, terminou o jogo, aquela festa, né? Aquela alegria, pô. Rio de Janeiro, vermelho e preto. Era um time que ainda não tinha se afirmado, não era o favorito. A própria torcida ainda tinha uma certa desconfiança, mas dentro da competição é Flamengo, né? Ali o grande mestre, né? Júnior. Tinha o Gilmar, que era o goleiro também experiente. Agora era um time jovem. Tinha os experientes. O Wilson Gotardo, Júnior, Gilmar, o Gaúcho, né? Um pouco menos de idade, mas também já experiente. Mas aí você pega uma geração que subiu muito boa, uma das melhores gerações que subiu do amador do Flamengo. Júnior Baiano, Rogério, Piá, Nélio, Fabinho, Paulo Nunes, Djalminha, Marcelinho Carioca, sabe? E o Carlinhos, que
por coincidência, também era o treinador desse time. E o Gaúcho era o matador, né? O Gaúcho metia a bola na área para ele. Nunca vi um cabeceador como o Gaúcho. Para mim, um dos maiores cabeceadores, né? Bola aérea dele muito boa. E o meio-campo tinha o Demar como primeiro homem. E eu e o Júnior éramos os dois organizadores. Quando nós entramos na fase de eliminação, já conseguimos derrubar todos os grandes adversários, até chegar exatamente à final contra o Botafogo. O resultado foi um 3-0 inapelável que praticamente decidiu o campeonato, né? Ao segundo jogo a gente entrou com muita vantagem, né? A gente podia perder o jogo de 2-0. Orientando 5 na barreira, garotinho. Júnior e Zinho colocados quase na meia-lua da grande área. Essa galera do Mengão quer o gol. Bateu Júnior e gol. Quando eu fiz o gol de falta, né, no finalzinho do primeiro tempo, você comemorou de uma forma louca. Realmente, completamente fora de postura, de equilíbrio. Mas ali também tinha o seguinte, era o 4-0. Olha, Mengão copiar, cruzou. Júlio César e gol! Ali foi exatamente a consolidação da vitória. E acho que para mim, principalmente, que tive e tenho até hoje um carinho muito especial, porque eu era o último remanescente, né, da geração de ouro do Flamengo, que estava ali exatamente, foi ali que surgiu a história do Maestro, né? Em 92, eu acho que dos títulos todos que eu ganhei com o Flamengo, talvez tenha sido aquele que eu vibrei mais, aquele mais especial, exatamente por esse motivo. Data de nascimento? 92. 29 de 11 de 1992. 26 de dezembro de 1992. 13 de outubro de 94. 3 de 5, 8, 9. Hoje é mais um mutirão do papel picado. A gente geralmente leva de 5.000 a 6.000 saquinhos de papel picado só, a urubuzada mesmo. Se as pessoas têm boa memória, elas vão se lembrar que o Flamengo perdeu do Sport de 4-2 em Recife, tomando um baile, e pior, depois perdeu de 5-0 do Curitiba, no Couto Pereira. Parecia completamente improvável que um time que perde de 4 depois de 5 pudesse ser campeão de alguma coisa. Quando tá vindo uma coisa que não tá dando certo, cara, eu acho que nada é melhor do que uma mudança, né, cara? E uma mudança de treinador, lógico que todo mundo quer buscar o seu espaço. Quando acontece uma mudança, todo mundo dá algo a mais para poder mostrar pro treinador novo que tem que estar no time, que pode estar no time. De repente foi isso, cara.
O torcedor, ele não quer saber se você tem problema, se você está desfalcado, se não tem conjunto, se tem estreia de jogadores ou não. Ele quer ver o time ganhar. Nós concluímos que, efetivamente, o melhor para o Flamengo e o melhor para o Cuca era uma paralisação. Fazer jogo contra o Santos e depois, possivelmente, vai estar chegando um outro profissional. Felizmente, o Cuca não ia poder prosseguir no trabalho que eu estaria assumindo. Estaria assumindo interinamente para fazer aquele jogo do Santos, né? E já sabendo de antemão que poderia estar, daqui a 2, 3 dias, poderia estar vindo um novo treinador. E aquele jogo era um jogo interessante, era um jogo de quebrar uma barreira, um tabu, era o 10º jogo do Flamengo. E em cima de tudo isso, naquela véspera, tinha falecido o goleiro Zé Carlos, né? Que estava sendo velado o corpo até aqui na sede. E a gente estava viajando para Santos no sábado. E eu, naquele momento, falei, poxa, eu não vou ver o corpo porque eu vou ficar muito para baixo. E eu não posso ficar para baixo, ficar deprimido, até porque temos um jogo importante no dia seguinte e eu tenho que estar com um astral bom para poder passar isso para os jogadores. A gente precisava também, né, um cara desse de estrela, né, no nosso grupo, como é o Andrade. É um cara que venceu brasileiros aí, o maior recordista de brasileiro. Veio e colocou aquilo tudo que ele passou dentro de campo pra gente, né? Falou que não tinha nenhum bicho de 7 cabeças, que o nosso time era muito superior, respeitando a equipe do Santos lá dentro. Então eu procurei naquele momento não me envolver muito, mas fui para Santos um pouco abalado um pouco com a situação de um companheiro, de um colega de muitos anos, e fomos para o jogo, um jogo dificílimo, que sabia que ia ser um jogo em Santos, né? E aí, quando nós chegamos na Vila Belmiro, no vestiário, que fomos começar o aquecimento, a vibração dos jogadores, a motivação, porque era Andrade o treinador assim, o aquecimento virou tipo uma festa. E jogadores tudo com alegria, com vontade de jogar. Eu lembro que Adriano parecia um menino brincando lá no meio da gente, e os outros jogadores. E aí foi aquela festa, aquela alegria, e assim nós entramos em campo. Adriano recolheu, correu, chutou de longe e entrou. Gol! Flamengo! O garoto, Bruno Paulo, fez uma jogada no final do jogo, da linha de fundo, tocou essa bola no meio da área, o Adriano ia chegar na bola, mas o jogador do Santos fez o gol contra. Vai cruzar, cruzou rasteiro, escorou, passou pelo primeiro e entrou. Gol! Flamengo! Então ali começou a história, tudo começou ali, né? Naquele jogo, de uma quebra de tabu. E queria dedicar essa vitória um amigo meu, Zé Carlos, que hoje não está mais com a gente. Essa vitória é para ele, para o Zé Carlos. Obrigado, obrigado. E eu dediquei aquele jogo ao Zé Carlos. Eu acho que um amigo, era um irmão para mim, não só para mim, mas todos aqueles colegas dos anos 80, né, que nós jogamos juntos. E ali começou toda aquela história. A partir daí, né, o grupo fechou essa causa. É o que queria no Campeonato Brasileiro. A gente sabia ainda que precisava de alguns reforços. A diretoria estava correndo atrás, né? Um cara que já jogou, já esteve ali dentro e sabia que se de repente ele tivesse um pouco mais fechado com a gente, um pouco mais unido com a gente, as coisas iam dar certo. Foi o que aconteceu. Que o Andrade conseguiu de alguma forma definir um time. O Flamengo não tinha um time. Ele tinha um elenco em que os jogadores entravam e saíam do time, sem que se definisse uma posição, sem que se definisse. O Flamengo não tinha um time. A partir da chegada dele, o Flamengo começa a ter um time. É isso que a gente precisa, cara, de um treinador que entenda a nossa cabeça, que sabe nos momentos que a gente precisa, ele sabe dar essa liberdade pra gente. Atlético Mineiro na descida, lançamento da bola, Totó, atirou, entrou. De novo o Léo Moura entrou na área, limpou, atirou, entrou. Lutou contra o primeiro, clareou, virou pra área, virou a virada, entrou. Flamengo! Vem Adriano, dominou, limpou, cruzou pra Everton, vai marcar, atirou, defendeu, entrou. Flamengo!
Jamais imaginei que um dia eu ia vir ao estádio, estar aqui na beira do campo e a torcida gritando meu nome de novo, como treinador, não como jogador. Esse Campeonato Brasileiro, ele é muito longo. Então, quer dizer, acontece muita coisa ao longo do caminho. Eu me lembro que teve um jogo que naquele dia eu tive a certeza absoluta que o Flamengo não tinha nenhuma chance de ser campeão. Que foi um jogo muito frustrante no empate com o Náutico no Maracanã. O Náutico fez 1-0, o Flamengo fez um esforço extraordinário para empatar o jogo. Conseguiu empatar o jogo com o Leonardo Bora, um jogo até que ele xingou a torcida no momento ali de raiva, né? Tenho muitas conversas com o Léo Moura, enfatizando o fato que ele ia ter que jogar como lateral, sabe? Ele sabe que ele se arrependeu, né, de ter aquele confronto com a torcida. Eu acho que não é bom para qualquer jogador. A torcida, o torcedor é um patrimônio do clube, né? O cara que vai estar sempre presente. Ele vive na base da emoção. É normal, a gente tem que entender isso, tem que compreender isso. E o Léo Moura é um cara inteligente, entendeu perfeitamente, se desculpou logo de início. A torcida estava pegando no pé dele, um esforço medonho para conseguir empatar com o Náutico no Maracanã. Eu falei, não dá. Se a gente conseguir chegar nas últimas rodadas sem aquele desconforto da ameaça do rebaixamento, eu acho que já está de bom tamanho. Vamos tentar o ano que vem. Foi um momento mais complicado, um momento difícil. Tinha quase que a metade do time no departamento médico, né? E alguns jogadores com terceiro cartão. Não pode culpar os garotos, né? A gente acha que a oportunidade que eles estão tendo, estão fazendo o possível para tentar aproveitar, mas isso é difícil, vem com o tempo. Eu também já passei isso e sei como é que é a dificuldade de vestir a camisa do Flamengo. Ali, acredito que foi a nossa pior partida. Não pelo fato de ter jogado com os garotos, que a culpa não era dos garotos. Porque você não deve lançar tantos garotos num jogo só. Perdemos de 3-0, podia ter perdido demais. O Avaí, ele teve o mérito e os 3-0 acho que ficou de bom tamanho naquele dia pra gente. Poderia ter sido mais, poderia ter sido um desastre aquele jogo. E a gente não conseguia se encontrar, né? Eu lembro que teve jogo que estava eu e Adriano e Bruno, então muito pouco jogador experiente, né? E mais a molecada. Então o problema não era Ronaldo, não era, enfim, era porque a equipe era muito jovem e o Flamengo tinha que contratar. Quando o Fábio saiu, eu falei, tem que trazer zagueiro experiente, porque para aguentar no Campeonato Brasileiro você tem que ter uma zaga boa, experiente, que aguenta o tranco, entendeu? Que os caras respeitem. Mas a partir daquele momento, passou aqueles 3 jogos, o time se reencontrou novamente, os jogadores que estavam no DM começou a retornar. Cara, chegaram algumas peças novas, né, cara? O Maldonado e o Álvaro. De repente, o que a gente precisava desde a saída do capitão, né, o Fábio. Eu acho que foi isso, cara. Com a chegada desses 2 jogadores pra gente foi nossa alavancada no campeonato. E o time se encaixou novamente. Tanto que nós ficamos 6 jogos sem tomar gol e ficamos 10 jogos sem perder. Aí o time começou a ganhar uma postura diferente, né? Incorporou mais e o time começou a ganhar confiança que precisava dentro do brasileiro, que era um campeonato muito difícil. Ele mudou radicalmente a equipe e aí foi onde começou a nossa arrancada, né? Era um time altamente ofensivo.
Sempre quando eu jogava videogame com o meu companheiro, assim, com o Eric, com o Williams, aí ficava brincando assim, dá no Homem de Ferro, que ele segura e faz bastante gol. Ele é o Adriano, o Imperador. Eu acho que o Flamengo só conseguiu ser campeão porque conseguiu repatriar o Adriano. O Adriano marcou 19 gols no campeonato, alguns decisivos. Eu acho que se o Flamengo não tivesse um atacante do nível do Adriano ali, mesmo com todas as confusões que ele aprontou, de faltar treino, de não poder jogar alguns jogos por circunstâncias misteriosas, enfim. Mesmo assim, eu acho que ele foi decisivo. A presença dele foi decisiva para a conquista desse título. Cara, o Adriano pra gente é um ídolo, né, cara? A gente sempre via ele da televisão, disputava a Copa do Mundo, não sabia como era, como ia ser o Adriano no grupo, mas graças a Deus é um cara muito gente boa, um cara com um coração enorme, cara, procura ajudar todo mundo, tá sempre junto com todo mundo. É verdade, né? Porque ela que me acompanhou e ela também, ela, minha mãe, meu pai, minha família, que são responsáveis de eu estar aqui hoje. Então ela falou, se tu vir pro Brasil, pro Rio, se você jogar em outro clube eu te mato, né? Uma referência, né? Uma referência pra gente ali na defesa, na ligação da defesa para o ataque é uma referência. A gente joga na frente, ele prende. E zagueiro, acho que hoje o zagueiro tem muito respeito a ele, né? Até pelo que ele fez, pelo que ele vem fazendo. O Adriano, claro, que quando ele está em campo a fim de jogar, e com um mínimo de preparo físico, ele faz a diferença, sem dúvida alguma. Ele fez alguns gols absolutamente decisivos. Ele é um jogador fora de série, sem dúvida alguma. Adriano na meia, tenta na entrada, grande área, clareou, chutou e entrou. Gol! Pra área do Fluminense, dominou, Adriano vai marcar, O Pet é um desses jogadores que dos muitos que eu vi jogar numa outra época em que a técnica era mais importante do que o preparo físico. Ele é um desses jogadores da antiga. Um jogador que tem capacidade de conduzir a bola, de driblar num curto espaço de campo, né, numa situação de emergência, de fazer um gol espetacular. Ele é um desses jogadores. A chegada do Pet foi cercada de muita polêmica, né? Muita gente não queria a volta do Pet porque ele estava com 37 anos. Lógico, eu como jogador, eu sou experiente, eu sei que se o cara trabalhar bem a parte física, ele vai jogar. Isso aí não tem erro, até porque a técnica que ele tem, ninguém nunca vai tirar. Ele pode estar com 80 anos, se ele entrar em campo, ele vai ter aquela mesma técnica. A parte física é que não vai ser igual, entendeu? Me engano, ele estava, sei lá, uns 6, 7 meses parado. A gente sabia que ia ser muito difícil, né, cara? Conseguir recuperar o Pet, um grupo onde já estava fechado. Eu estava treinando sozinho, mas não é a mesma coisa, né? Aí eu manteve a minha forma física jogando tênis, jogando beach tênis na praia, correndo, batendo minhas peladas, né? Malhando na academia, mas não é a mesma coisa você treinando com grupo. Isso é outra coisa. E a princípio eu achava que ele podia jogar um tempo, mais 15, 20 minutos, e pelo desgaste que ele não suportaria mais. E alguns jogos foi assim, alguns ele jogou o tempo todo. Eu estou lá cumprindo meu papel, estou fazendo meu contrato, sou profissional, vou tentar ajudar até onde eu tenho liberdade, eu me deixo ajudar. Sabia que não ia conseguir jogar os 90 minutos, cara, e procurava, em cima disso tudo, ajudar a gente o máximo que ele conseguia. Falava pra gente o tempo todo que para correr, porque ele não aguentava mais marcar e a gente sabia disso. E que ele lá na frente com certeza ia resolver. O maior risco não é esse. Eu estou preparado a não jogar nenhum minuto se não querem me botar. O problema é deles. Mas isso não é pior que pode acontecer. Como que não? Digo não. Isso é pior que pode acontecer para o Flamengo. Para eu não jogar, não vou botar para o clube, para a torcida, não sei o quê. Mas o pior para mim que pode acontecer é eu jogar e passar vexame. Eu acho que ele tem razão quando ele diz que
que quem tinha mais a perder era ele, porque ele era um jogador já em final de carreira, e corria o risco de apagar aquela imagem de ídolo que ele tinha. Ele, a princípio, ele ficava no banco, colocava no segundo tempo, pus ele no segundo tempo do jogo do Goiás, ele fez a diferença do jogo. Próximo jogo, a mesma coisa, e chegou um momento que eu falei, eu não posso ter um jogador como o Pet para segundo tempo apenas, para ter no banco. E eu passei a colocar ele de início. Jogou bonito, né? Estamos jogando bem. Jogo é difícil, o Curitiba também está jogando bem. E aí, novamente, é onde entra o mérito de Andrade, que ninguém cita isso, né? Que com Cuca, Pet não vinha sendo aproveitado. E aí, quando o Andrade assumiu, Pet começou a ter muito mais oportunidade, é lógico. Foi entrando aos poucos, né? Porque ainda estava fora de ritmo. E ele passou a jogar em grande nível, fazer a diferença, deixava o Adriano na cara do gol, deixava outros colegas na cara do gol, passou a ser o camisa 10 que a gente precisava. Existia aquela tese de que, o Gerson que pregava essa tese, né, de que quem corre é a bola. E o Pet é um desses jogadores que consegue fazer a bola correr. Ele corre menos do que a bola, porque ele quando a bola cai no pé dele, ele sabe onde ele vai colocar a bola. Ele tem capacidade para fazer o passe, para fazer o lançamento. O jogador se desgasta menos, ele corre menos porque ele tem capacidade de colocar a bola onde ele quiser. Então o Pet é um jogador desse, um desses raros jogadores. Como o campeonato ele é muito longo, você acaba conseguindo, de alguma forma, se recuperar. E a recuperação que o Flamengo teve no final, na reta final do campeonato, foi espetacular. Começamos a vencer aqueles times que eram chamados de favoritos ao título, que era candidato ao título, começamos a vencer esses times, e ganhar confiança, que é importante dentro da competição, e o time começou a se unir, se fechar mais ainda. O Flamengo tinha muita dificuldade para ganhar fora. E aí se tornava praticamente obrigatório ter que ganhar em casa, para compensar os jogos que ele não ganhava fora. A princípio, a gente pensava apenas em falar em Libertadores. Nós não queríamos trazer essa responsabilidade para a gente de título. Então, começamos a falar em Libertadores, porque sabíamos que a partir do momento que a gente entrasse entre os quatro, a gente estaria próximo do líder. Aí sim, a gente poderia começar a falar em conquista, em título. Realmente a gente deu uma sequência boa, né? Ficamos 6 jogos sem tomar gol e isso foi fundamental para a nossa arrancada, para pegar confiança, ganhar confiança na competição, né? E aí veio aquele jogo contra o Vitória, né? Que nós vinha aqui, quebrou essa sequência boa e a gente acabou tomando logo 3 gols. E aí também o pessoal estava falando que era por causa que Álvaro Maldonado estava. Foi bom a gente ter empatado esse jogo de 3-3, que aí quebrou também com esse negócio que não existe, que para você ter uma defesa boa tem que ser todo mundo, não existe um jogador ou outro acertar a defesa, isso não existe. Tem que ser um esquema tático bem montado. Vem pela minha esquerda, vai na entrada da grande área, rolou bola, Denis Marques atirou, entrou! Flamengo! Voltou para dentro da grande área, cabeçada, entrou! Correu, bateu, tentou direto, entrou! Flamengo! O Ramon bateu, entrou! Vitória! A ponta direita cruzou, chutou. Eu acho que o Flamengo não merecia aquela derrota. Então, aquele empate no finalzinho, o gol do Zé Roberto no finalzinho, veio premiar a determinação, a vontade de um time vencer, que foi o nosso time. Se cruzou, tentou dentro da grande área, a cruzada escorou, Zé Roberto entrou! Ele sabia que precisava disso, se concentrar, se focar dentro da competição, e ele ganhou força de novo, ganhou confiança e voltou a jogar em alto nível, né? Que foi importante para todos nós, nos ajudou muito e principalmente ajudou a ele próprio, né? Que ele precisava disso, pela autoestima dele. O grande momento do Zé, ele conseguiu dar a volta por cima, mas mérito todo é dele. O Zé foi um exemplo de superação para todos nós e para ele mesmo. Ali, aquele foi o jogo, que até então a mídia, todo mundo dizia, o Flamengo não teve o grande teste. Todos falavam isso. Venceu alguns jogos, mas não teve o grande teste. E o grande teste estava por vir, era o São Paulo.
Já vi 20 pênaltis no campeonato, vi dezenas iguais a esse que não voltaram. Muito mais experiência que eu, né? Porque ele deve estar agora com 48 anos, sei lá, mais velho, com testa prolongada, cabelo mal distribuído, né? Um grande goleiro, meu amigo, mas digo, como que eu vou vencer ele? No momento que Pet perdeu o pênalti, Everton Silva foi lá tranquilizar Pet com 37 anos, para você ver como é que é o futebol. E se você é o Pet, rapaz, você vai lá bater, tem a nossa confiança. Se você perder, não vai dar nada, então vai tranquilo e bate. Correu, caneta direita, apontou, atirou, entrou. Recebi a bola, puxei para o lado esquerdo e vi o Zé partindo nas costas do lateral. Enfiei a bola entre o lateral e o zagueiro. Lançamento longo, era Zé Roberto, vai marcar, colocou, entrou. Essa vitória sobre o São Paulo também foi importante porque o Maracanã estava cheio. Se o time não tivesse ganho aquele jogo, eu acho que a torcida teria saído ali muito desencantada. E era importante vencer o São Paulo, porque todo mundo sabe que o São Paulo é sempre um adversário direto na briga pelo título, né? Será sempre. E o Flamengo fez uma grande partida, fez uma bela partida. Não deu oportunidade ao São Paulo. Eles fizeram aquele gol de início com o Hernandes. Depois o Flamengo tomou conta do jogo. O São Paulo não nos ameaçou mais, né? E vencemos bem o jogo. Vencemos bem. Acho que depois dali, aquelas pessoas que tinham uma certa desconfiança passou a acreditar no Flamengo, né? O grande teste aconteceu. Foi o jogo de São Paulo. O time fez uma grande partida, uma bela partida. Venceu o São Paulo com autoridade. E ele não deixou mais dúvida de que o Flamengo estava entre os grandes times do Brasil. E fomos para o Parque Antártica, né, sabendo que ia ser um grande jogo, mas cheio de confiança, com a moral elevada. Sabendo que o Palmeiras dentro do Parque Antártica era um jogo complicado, um jogo dificílimo. E a gente entrou naquela fase que a gente não podia perder. Se a gente perdesse, a gente estava fora da briga pelo título, fora de briga pelo G4. Foi um time inteligente, atacou na hora que tinha que atacar, defendeu no momento certo. Então fez uma partida brilhante, taticamente. O Pet foi fundamental, porque no início do jogo o Palmeiras nos pressionava. Quando teve aquele gol do Pet, aí mudou a história do jogo. Foi uma jogada muito boa, fiz uma tabela com o Juan, entrei dentro da grande área, levei na frente pro Dom Edmilson, por pouco, se tivesse unha na chuteira eu tirava a bola, driblei o zagueiro, acho que o Danilo, que saiu na frente, bati o zagueiro. Aí entrei no miolo da área com já 3 me cercando. Aí fiz uma coisa que é do futsalão, você puxar por uma perna, chutar já com outra e levantar por cima do braço do goleiro. Pet entrou na área, colocou, entrou. Nem todos os gols olímpicos que eu fiz, que eu queria e teve a intenção de fazer o gol. Muitos você quer cruzar, mas fecha a bola mais forte, ela passa e faz gol. Mas esse eu queria chutar, digo, vou chutar no primeiro pau, talvez ela era. Esse foi o meu pensamento. Correu, bateu, tentou pra área, bola escorada, vai entrando, defendeu o Marcos, entrou! E o Botafogo estava pressionando muito o Flamengo, né? E aí ele, numa jogada maravilhosa ali, deu aquela arrancada, acabou driblando os 2 zagueiros, ganhando na força, na trombada. Adriano entra na área, se atrapalhou, tentou, Petequiu, livrou, atirou, entrou. E o Flamengo ainda tomou um sufoco muito grande, o Botafogo perdeu o pênalti. Por isso que a gente tem que dar mérito aí nessa vitória toda a ele. Aquela derrota mexeu um pouco com o grupo.
logo em seguida ele teve uma retomada, ele teve uma, sabe, voltou a ter aquela consciência de que aquilo foi um momento, foi um episódio do campeonato. E tivemos logo em seguida foi o jogo do Santos. E naquele momento podia acabar com o nosso sonho, aquele livro podia pôr tudo de água abaixo, podia pôr tudo a perder. Em um jogo, trabalho de 5, 6 meses, e um jogo você apagava tudo, deletava tudo. Mas eu acho que o homem lá de cima tinha mostrado, traçado o dedo, esse time é o campeão. Vai cruzar na grande área, o Imperador pede, subiu, Adriano testou, olha o gol! Olha o gol! Flamengo! Olha o gol! E tivemos logo contra o Santos a resposta rápida, a resposta que nós precisávamos, que o torcedor precisava. Então foi tudo muito rápido e tivemos a retomada do campeonato. Voltamos a estar no par, voltamos a estar na briga de novo. Eu acho que isso foi importante, que era a vitória do Santos. O jogo-chave da conquista de 2009 é o jogo da vitória de 3-1 sobre o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Aquele jogo deu a certeza de que o Flamengo estava no rumo do título. Eu acho que era meio improvável a conquista do título antes daquele jogo. Complicado, desde a nossa chegada em Belo Horizonte. O pessoal não deixando a gente dormir à noite, soltando fogo lá no hotel, 3 horas da manhã. Do estádio cheio, né? O Atlético de alguma forma ainda tinha alguma possibilidade de ser campeão, então a torcida, existe uma rivalidade muito grande entre Flamengo e Atlético, que vem lá dos anos 80, todo mundo sabe disso, enfim. E eu coloquei para eles um exemplo, que eu tinha jogado lá, já tinha jogado dentro do Mineirão com 80, 90 mil pessoas, né? E naquela época, e tinha saído ali com a vitória, e procurei passar para eles que o torcedor, ele está ali, mas ele não entra em campo, ele não participa diretamente do jogo, que ali dentro são 11 contra 11. Ali nós enfrentamos com 100 mil, 120 mil pessoas, empurrando o Atlético, e nós tínhamos saído com um resultado positivo, que eles também podiam fazer isso, que eles também podiam sair dali com a vitória. Vai cobrar pela esquerda, 0-0, garotinho. Bateu, pede pelo alto, tentou direto, escanteia, a bola entrou. Gol! Driblou na primeira, chutou, o Maldonado entrou. Tem cruzada aí, a bola entrou certinho. E aquele momento foi um momento muito bom. E no momento que eles começaram a dar pressão, né? Começaram a dar pressão, fizemos o terceiro gol, que foi a cabeçada do Adriano com a jogada do Ferro, pela direita. É na direita, cruzamento pelo alto para Adriano de cabeça, entrou. Naquela altura, se o Atlético nos vencesse no Mineirão, ele seria o líder do campeonato. E tiramos a eles de novo a oportunidade de ser o líder, e dali o Atlético despencou. Mas acho que aquela vitória sobre o Atlético Mineiro deu, a partir dali, a certeza de que poderia ser possível realizar esse sonho, né? E o Náutico jogava a vida, né? Jogava a vida ali, que aquele jogo ali... Se ganha, ele tinha esperança de se manter na primeira. Se perde, ele estava ali, era o rebaixamento. E era um jogo difícil. Ganhar do Náutico lá dentro, a gente sabe que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa ingrata para qualquer time que vai lá. Gol mais feio da minha vida, de canela, de pontarilha, não sei o quê. Mirei ela, mas se tivesse acertado, o goleiro ia pegar. O corte da zaga, Adriano dominou, queimou, tocou, atrasou, Léo Moura tirou, defendeu, vai entrando, entrou. Flamengo! E o time todo teve consciência que se atacasse pelo lado direito e escutasse o Andrade, ia dar certo. E foi o que aconteceu. Atacamos pelo lado direito. Ele dentro da grande área, cruzou, Adriano escorou, entrou.
A gente não pode de maneira nenhuma levantar nossos pezinhos, tem que botar nossos pés no chão. Próximo jogo em casa contra o Goiás, espero que vai ser uma pequena para a torcida. Sabe que se a gente vencer o jogo de 1-0, nós vamos assumir a liderança do campeonato. Eu acho que houve uma ansiedade muito grande naquele jogo do Goiás. Não dormia aquela noite, ficava comentando com minha esposa, ela tentando me acalmar em casa, mas o lance não saía da minha cabeça porque quando eu cheguei em casa, aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Dava para eu tocar para Adriano? Era para eu ter chutado rasteiro? Ou eu chutei bem? Entendeu? Aí fica aquela dúvida. Então todos esperavam que aquele momento o Flamengo vencesse aquele jogo e se tornasse o líder do campeonato. Então, queira ou não, houve uma certa frustração. O Goiás poderia vencer o São Paulo lá, pela partida que fez contra a gente. Se ele repetisse aquela partida, principalmente jogando em casa, ele teria muita chance de vencer o São Paulo. E ele sabia que a gente tinha que fazer a nossa parte, que era vencer o Corinthians. Eu acho que tudo aconteceu na hora certa. Ele tem um processo infeccioso no pé, por causa de uma bolha. A gente sente que essa bolha, até domingo, não vai ter condições de se recuperar, então nós estamos tirando o Adriano da partida do próximo domingo. É difícil ficar sem o Adriano, é difícil, mas também não podemos sacrificar o jogador. Ele estava muito sentido, muito chateado, até porque a gente viu o esforço dele, que estava fazendo para poder ir para o jogo contra o Corinthians, né, cara, com o pé, com aquela bolha enorme, e ele estava querendo, foi pro treino, queria viajar com a gente, queria até o último minuto tentar, né, cara, entrar em campo, mas a gente via a dificuldade que estava, né, cara, e acabar prejudicando ele. Houve muitas especulações naquele momento em relação ao Adriano, em relação ao que ele pesava para o grupo, né, a importância dele para o grupo. Mas aquele grupo estava fechado, era um grupo fechado, sabe? A gente sabia que a importância do Adriano, mas a gente sabia que com aquele grupo que estava ali, a gente podia obter o resultado, podia conseguir o resultado. E ele incentivou a gente de uma maneira diferente, né, cara? Ele falou que estava com a gente lá, de coração, ele não estava de corpo, mas com certeza ele estava de coração e de alma lá com a gente, foi isso. Jogou por ele, a gente sabia que a mídia, a imprensa, enfim, estava tudo em cima dele naquele momento, a gente sabia que se a gente perdesse o jogo, a gente estava prejudicando um amigo nosso. Fechamos, vimos isso, assimilamos isso, colocamos na cabeça que a gente tinha que vencer por ele. E foi o que deu. Acabou que a reta final acabou sendo emocionante, exatamente porque em determinado momento aquilo virou verdade. As pessoas começaram a fazer as contas, não dá para ser campeão, por incrível que pareça, dá para ser. Olha a falta cobrada com pressa para Zé Roberto. Olha o gol! Marcação, o goleiro atirou e entrou! Flamengo! Vai na linha de fundo, empurrada, é pênalti! Pênalti! Vai autorizar o árbitro. Correu o Léo Moura, caminhou, apontou, atirou e entrou! Flamengo! O Ronaldo Angelino é aquele jogador que eu conheci alguns no meu tempo de garoto. É aquele jogador que ele é torcedor do clube. Ele faz questão de jogar, ele faz questão de se comportar como um torcedor. Né? Ele se dedica à causa. Porque eu sou Flamengo de coração, eu quero ver o melhor para o Flamengo. Então, independente de qualquer coisa, eu quero que o Flamengo vença. Eu não tenho vaidade comigo, minha vaidade é o Flamengo ganhar. O Flamengo ganhando, aí pronto, é a minha vaidade. Para ele, a vitória é mais importante que para os outros. Porque ele veste efetivamente a camisa. Eu soube que ia operar a perna, tanto que o doutor ainda foi cauteloso, não falou nada para mim, falou só que ia ter que fazer uma cirurgia. E depois, quando foi feita a cirurgia, foi que ele veio falar para mim que eu corri o risco de ter amputado a perna e ter parado de jogar futebol ali.
Foi uma das maiores tristezas que eu tive assim, foi quando eu fiz essa cirurgia, porque ela realmente me preocupou muito. Se eu amputo minha perna, eu não sei nem se hoje eu estaria aqui contando história, né? A semana foi uma semana longa e já vi um clima de festa, o clima de festa no Rio de Janeiro, né? É aquela semana já de campeão, e a gente sabe que o torcedor pode entrar nesse clima, mas nós profissionais, os jogadores, a gente tinha que estar alheio a tudo isso, porque a gente sabia que a coisa não era bem assim. A gente tinha que trabalhar forte durante a semana, independente de como o Grêmio ia vir. Até então, no início de semana, a gente não sabia como o Grêmio viria com o titular, viria com o time reserva, né? Qual a postura que o Grêmio ia ter dentro do jogo. Ficou na Grande Comari, né? Lá o tempo todo, e o ano passava, e aquela ansiedade para chegar o momento logo do jogo. Estava bastante ansioso, sabia que era só uma vitória que a gente conseguiria colocar o nosso nome, né, cara, na história do Flamengo. Quando ela bate uma coisa nela assim, ela fica insistentemente me falando. E parece que as palavras têm poder, né? Então, toda hora que eu falava com ela, fica tranquilo, rapaz, na final tu vai fazer um gol. Nós fizemos 10, 12 jogos, foram decisivos, foram jogos decisivos. Aquele jogo, esse é uma decisão. Chegava no próximo jogo, eu não tinha nem mais o que dizer para eles. Esse também é mais uma decisão, afinal. E queira nisso, te cria um desgaste. Há um desgaste emocional muito grande. A ansiedade batia, a gente conversava, procurava jogar carta, videogame, conversar até tarde para ver se a hora passava. Mas nada de passar, cara. O homem lá de cima, né, ele sabe as coisas que ele faz, entendeu? Não adianta você querer se estressar antes. Você tem que aguardar e ver, acreditar até o final, né? Havia uma pressão muito grande em cima do Grêmio, principalmente das equipes de São Paulo. Começou a fazer uma pressão grande que o Grêmio iria entregar o jogo. Não gosto de tocar nesse assunto, mas vamos falar. Não interessa se o Grêmio vai entregar, se o Grêmio não vai entregar, se ele vai entrar com o time misto, se ele vai entrar com o time reserva. O que interessa é o Flamengo entrar em campo e jogar como o Flamengo. Nem existe essa de vai entregar o jogo, ninguém vai facilitar pra gente. Não facilitaram as 37 rodadas anteriores, não vão facilitar agora. Ser Flamengo, ser urubuzado é amor incondicional. Então, independente do resultado, nós vamos ter que estar lá junto mesmo. Então, cada partida é uma batalha, cada partida vamos confiar no E se não fosse difícil, não era Flamengo. Tudo pro Flamengo é mais difícil. É pra ter mais emoção. Hoje é o jogo do ano, é a final, é o hexacampeonato. A festa é as nossas bandeiras, como sempre foi.
Não importa como, tínhamos que vencer. Aquela história do Flamengo, né? Vencer ou vencer, não importava como. Sabia que tinha que sair com um resultado positivo. E isso acabou trazendo ainda mais responsabilidade para a gente. A nossa responsabilidade aumentou, a nossa obrigação de vencer, ela aumentou. Porque o Grêmio era um flanco atirador. Eles vinham como flanco atirador, não buscavam mais nada. Só competia nosso time a vencer aquilo.
Pela primeira vez eu vi Andrade chateado, né, com a equipe, porque nós realmente não jogamos nada. Ele deu uma bronca, mas foi uma bronca sadia, uma bronca que o grupo estava precisando, nada de desrespeitar nenhum jogador, ninguém. Que parecia que nós estávamos jogando para cumprir tabela e o Grêmio que vinha fazendo a final de campeonato. Então a gente tinha que ter outra atitude, tinha que ter outra postura se a gente quisesse realmente ser campeão. E aí ele começou a xingar meio campo, defesa, falou que nosso meio campo não estava pegando ninguém. Quem tem que ter uma iniciativa somos nós. E não parece que o Grêmio está jogando uma final e nós estamos olhando o Grêmio jogar. Então a gente tem que mudar isso. Se nós queremos ser realmente campeão, nós temos que mudar essa postura nossa. E nós jogadores ali, depois que ele falou, deu a dura, xingou, se reunimos e concordamos com o que o Andrade tinha falado. Que se nós continuássemos daquela mesma forma ali no segundo tempo, o Grêmio ia complicar e ia dar o título para o Inter.